Oi, Thiago Berrache, mais uma vez, bom dia. O dia seguinte ao ataque na Catedral Metropolitana de Campinas vai ser marcado por uma missa em memória às vítimas, pelo enterro dos corpos e pela continuidade das investigações. Na nossa última entrada no Jornal da Manhã, eu falava um pouco mais de longe aqui da porta da Arquidiocese da Catedral, e nesse momento eu estou bem mais próximo de onde é possível observar. Quem aqui acompanha por imagens, na imagem do João Pedro Montans, já vê que já há algumas homenagens aqui na porta. A porta está completamente fechada. Aliás, a igreja, a catedral, vai ficar dessa maneira até o meio-dia. Essa missa em memória das vítimas vai ser realizada meio-dia e 15. Meio-dia e 15, aliás, que era o horário da missa em que o analista de sistemas Euler Fernando Grandolfo, era o horário da missa que era realizada quando ele entrou por volta da 1h da tarde, mas era exatamente a missa do meio-dia e 15 que estava sendo realizada. Então, quem passa por aqui vê os portões fechados, já vê algumas flores, algumas rosas depositadas, e o clima ainda que de bastante consternação aqui, nesta que é uma das principais praças da cidade de Campinas, é de normalidade, de consternação, mas com normalidade. Os comércios estão abertos, a movimentação das pessoas, ela se aproxima aí do normal, é uma rua de grande fluxo comercial e também com presença da polícia. Tem uma base da Polícia Militar numa das extremidades da praça, o que inclusive foi fundamental para que a tragédia não fosse ainda maior, porque a polícia chegou bem rapidamente, ouviu-se o barulho dos tiros, não havia só a Polícia Militar, mas também a Guarda Civil Municipal de Campinas. Então, assim que o tumulto aconteceu, em poucos minutos, 3 minutos depois, a polícia e a guarda conseguiu chegar aqui sem maiores dificuldades. O homem, ele entrou por volta da 1h da tarde dentro da igreja, o Euler Grandolfo, e ele não anunciou a presença dele no primeiro momento. Ele acompanhou a celebração, a missa que acontecia, e depois abriu fogo, fez uma série de disparos, atingiu 8 pessoas, 8 pessoas ficaram feridas no total, 4 delas morreram. E ele tinha, além das 2 armas que carregava, ele tinha pentes para recarregar o armamento que tinha. Mas ele foi baleado pela polícia e logo depois de ter sido baleado, ele acabou tirando a própria vida. Portanto, essa tragédia deixou 5 vítimas, entre elas o próprio assassino que tirou a vida. Além de Euler Grandolfo, morreram Sidney Vitor Monteiro, de 39 anos, José Eudes Gonzaga, de 68, Christopher Gonçalves dos Santos, de 38 e Eupídio Alves Coutinho, de 67 anos. 4 pessoas ficaram feridas, outras 4, das quais 2 tiveram alta ainda na noite de ontem. Como eu disse, as investigações ainda continuam. A Polícia Civil esteve na casa de Euler Fernando Grandolfo e apreendeu artigos que pertenciam ao assassino, como cadernos e o notebook dele. E as investigações continuam porque, ainda que a autoria do crime esteja clara, os investigadores querem esclarecer alguns aspectos importantes para entender os fatos. Entre eles, qual a motivação do crime? Qual a origem das armas que tinham a numeração raspada? Quais os passos do atirador antes do atentado? E se o homem tinha alguma relação com a catedral e com os frequentadores do local? Portanto, essas investigações continuam, a polícia ainda tenta responder essas perguntas e a comunidade vai se reunindo novamente, a comunidade aqui da igreja, numa missa que deve acontecer ao meio-dia e 15. De Campinas, nós voltamos aos estúdios. Tiago. Ô Tiago, só uma pergunta para você em relação à igreja. Nesse momento a polícia continua cercando o local. Como é que está o reforço da segurança? Porque a gente falou mais cedo aqui, a sorte ontem é que, como a igreja fica praticamente ao lado de uma rua movimentada de comércio, muitas viaturas da polícia estavam aí já, não só da polícia, mas também da Guarda Civil aí em Campinas, né? Da Guarda Metropolitana. Tiago, a movimentação ela é normal para um dia de fim de ano. Há até uma decoração de Natal aqui, há muita circulação no comércio e por isso o reforço no policiamento. Mas não há uma presença ostensiva ou acima do normal do que se espera para essa região da cidade. Nós temos uma base fixa da Polícia Militar, algumas viaturas, tanto da polícia quanto da Guarda Civil, passam de quando em quando, mas não dá para dizer que é algo excessivo, ostensivo na comparação com um dia normal. A movimentação ela é normal, a gente não vê um reforço na segurança, até porque os procedimentos de perícia, de verificação da Polícia Civil aconteceram aqui ontem, então não há necessidade de preservação do local. Tiago, bom trabalho, até mais tarde. A hora